Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Nessa aula eu vou falar sobre o movimento uniforme. Vimos anteriormente que a velocidade média é definida como a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo. Como que nós calculamos o deslocamento? É só você fazer a posição final S menos a posição inicial S0. A unidade de medida no SI da velocidade é metros por segundo, mas usamos bastante no nosso dia a dia a unidade quilômetros por hora. Agora falando sobre o movimento uniforme. O movimento uniforme é aquele que ocorre com velocidade escalar constante, ou seja, o corpo percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Às vezes aparece o termo movimento retilíneo uniforme, ou MRU. Esse caso é quando o movimento ocorre em linha reta e com vetor velocidade constante, ou seja, a velocidade em módulo é constante, mas também a sua direção e sentido não se alteram, ok? E esse é o movimento mais simples que um móvel pode ter para um dado referencial, claro, tirando o repouso. Agora vamos tomar como exemplo um carro que tem velocidade constante de 10 metros por segundo e acompanhar esse pontinho vermelho que está na frente dele. Essa velocidade indica que ele andará 10 metros a cada um segundo. E no referencial dado, as posições desse carro aumentam de 10 em 10 metros. Por isso que nesse caso ele partiu da posição 0, no instante de tempo 0. Passado um segundo ele vai estar na posição 10, depois 20, 30 e assim por diante. Algo interessante que nós podemos fazer nesse tipo de movimento é prever com uma certa facilidade qual é a posição do móvel em um dado instante de tempo. No caso anterior, se eu perguntar para vocês em que instante de tempo ele vai alcançar a posição 200 metros, como nós passamos a contar o tempo na posição 0 e ele anda 10 metros a cada segundo, então ele vai chegar na posição 200 metros no instante 20 segundos, correto? Porém, nem sempre estudamos casos simples como esse. E seria bastante interessante a gente ter uma equação para fazer essas previsões. Só que, na verdade, nós já temos ela. Basta a gente usar a definição de velocidade, né? Sabendo que a velocidade média é igual à velocidade aqui, no caso, ela não muda com o passar do tempo. Mas nós podemos também escrever ela de uma outra forma que ajuda em alguns casos. Então, para facilitar a descrição de um movimento, nós sempre partimos do instante t0 como sendo zero. É como se a gente estivesse usando um cronômetro. E aí, se a gente multiplicar a equação por t dos dois lados, e isolar o S, nós chegamos na função horária da posição, né, do movimento uniforme. Ela é mais conhecida até como sorvete, né? Então, essa equação ela só é válida para movimentos com velocidade escalar constante, ok? E também não esqueça que a definição de velocidade ela é mais fácil de usar em alguns problemas, tá bom? Então você pode usar qualquer uma dessas duas equações. Agora, voltando ao nosso exemplo anterior, a gente poderia ter aplicado a função horária do espaço para determinar o instante de tempo em que o carro atinge aquela posição de 200 metros. Então, escrevendo a função horária da posição, que é S é igual a S0 mais VT, o S0 do carro é zero, porque o carro parte da origem dos espaços, ou pelo menos aquele pontinho na frente do carro que a gente escolheu para estudar, ele está no marco zero do referencial. E a velocidade do carro é de 10 metros por segundo. Substituindo esses valores, nós temos a função, e agora basta substituir o S por 200 metros. Se a gente isolar o t, ou seja,
passar dividindo os 10 segundos, a gente calcula que o instante de tempo é 20 segundos, ok? Nós já vimos que a velocidade escalar pode assumir valores positivos ou negativos, e que isso indica o sentido do movimento do corpo. Chamamos de movimento progressivo aquele em que a velocidade é positiva e o móvel caminha a favor do eixo de coordenadas. Agora vamos escrever a função horária para esse homem do desenho? A gente vê que no instante 0 segundos, a posição inicial dele é menos 10 metros. E a velocidade indicada aí é de 2 metros por segundo. E considerando ela constante. Logo, a função que descreve o movimento desse homem é dada por S igual menos 10 mais 2t. Se a gente colocar esse homem para andar, a gente vai ver que a cada segundo ele caminha 2 metros para a direita, mudando a sua posição para menos 8, menos 6, menos 4 e assim por diante. Eu sei que é estranho a gente ter posições negativas, só que isso é uma questão de escolha do eixo para descrever esse movimento. A gente poderia ter escolhido qualquer outras posições, ok? Positivas. Chamamos de movimento retrógrado aquele que a velocidade é negativa e o móvel caminha contra o eixo de coordenadas. Veja que nesse caso, no instante zero, a posição dele é 10 metros e sua velocidade é menos 2. Então, a função horária agora vai ser 10 menos 2 vezes t. Se a gente pega essa equação e vai substituindo cada instante de tempo posterior a zero, a gente vai ter a animação. A cada segundo ele caminha 2 metros para a esquerda, mudando a posição para 8, 6, 4, 2 e assim por diante. Como a gente viu na aula anterior, os gráficos são um grande aliado para estudo dos movimentos. Veja nessa animação que o carro vermelho realiza um movimento uniforme e o carro azul um movimento acelerado. E agora dá uma olhada nos gráficos de cada um deles. Veja que no eixo Y, o x representa a posição, v representa a velocidade e a aceleração. Como o carro vermelho está num movimento uniforme, com velocidade constante, a aceleração dele é zero. O gráfico da velocidade por tempo indica, então, uma reta constante, e o da posição aumenta linearmente com o tempo. Bom, mas como é que a gente faz para construir um gráfico de um movimento? O caminho aqui para um movimento uniforme desse homem aqui, o que a gente faz é pegar a posição inicial dele, que é menos 8, e a velocidade dele, que é de 2 metros por segundo. Se a gente escrever a função horária desse móvel, vai ser então menos 8 mais 2 vezes t. E aí basta a gente substituir diferentes valores de tempo na expressão para a gente encontrar as respectivas posições. Então, para o tempo igual a zero, a gente vê que a posição dele vai ser 2 vezes zero, vai dar menos 8 metros. Como era de se esperar, né? Já que no tempo zero tem a posição inicial menos 8. Se eu colocar aqui o instante de tempo 1 segundo, então vai ser 2 vezes 1, 2, menos 8, menos 6. Então aqui 1 segundo, menos 6. E aí eu acho que vocês já sacaram, né? Para 2, aqui vai ser menos 4. Para 3, menos 2. Então, para a gente construir esse gráfico, basta usar a tabelinha e ir marcando os pontos. O comportamento que a gente vai ver para o gráfico de posição por tempo, que é o primeiro, representado pela linha azul, é uma função linear e que cresce com o passar do tempo, ok? Um detalhe interessante nesse gráfico é que a gente vê que a reta azul ela corta o eixo x, que é o eixo do tempo, no instante 4 segundos. Como era de se esperar, se a gente tivesse continuado a tabelinha, a gente ia ver que nesse instante o rapaz passou pela origem dos espaços.
ok? Já o gráfico de baixo da velocidade, ele é mais simples, ele é uma reta constante, ok? Agora, nesse segundo caso, a gente vê um homem com uma velocidade de 2 metros por segundo no sentido oposto e na posição inicial 10 metros. Então, a gente escreve novamente a função horária, que vai ser 10 menos 2t. De novo, o menos é a forma que a gente consegue dizer para a equação matemática que o rapaz está andando contra o sentido adotado. Então, nem sempre a velocidade vai ser informada com o sinal. Você tem que colocá-la. Então, repetindo o procedimento, a gente vai substituindo valores. Tempo igual a zero, a posição é 10. Tempo igual a 1 segundo vai dar 8, correto? E assim por diante, 2 segundos, 6, 3 segundos, 4 e assim por diante. Se a gente pegar esses dados e combinar no gráfico, a gente vai ter então um gráfico decrescente, continua sendo uma função linear, e a gente vê que esse móvel passa pela origem no instante 5 segundos. Novamente, o gráfico de velocidade é bastante simples, já que a velocidade é constante, ok? Então, como vocês viram, os gráficos da posição em função do tempo de um movimento uniforme sempre terão a mesma cara. O movimento progressivo será uma reta crescente e o movimento retrógrado uma reta decrescente. O que vai variar nesses gráficos é a posição inicial, S0, que é o ponto onde a reta em vermelho aí, ela vai partir do eixo Y. E é claro, a inclinação, que está associada à velocidade do móvel. Se ela for positiva, a inclinação é positiva. Se a velocidade for negativa, a inclinação é para baixo. Quanto mais inclinado for a reta, maior é a velocidade do móvel, ok? Agora, vamos para os exemplos dessa aula. Exemplo 1. Um automóvel se move ao longo de uma linha reta com uma velocidade constante de 4 metros por segundo. No instante t igual a zero, sua posição é menos 10 metros. Item A, qual é a função horária dos espaços do móvel? Item B, qual é a posição quando t igual a 7 segundos? C, em que instante o corpo passa pela posição 32 metros? Item D, classifique o movimento. E E, esboce o gráfico da posição em função do tempo. Então, para resolver o exemplo 1, o melhor jeito é sempre fazer um esquema do problema e anotar os dados. Ele falou no texto que a posição inicial S0 é menos 10 metros e a velocidade é 4 metros por segundo positiva. Então, isso significa que o móvel está num eixo X, cuja posição é menos 10 inicial e a origem, sei lá, está por aqui, ó. Então ele pede no item A função horária da posição. Basta a gente escrever SS0 mais PT e substituir esses dois dados aqui, ó. Menos 10 mais 4 vezes T. Essa daqui é a função horária desse móvel. Por que função horária? Porque isso aqui é uma posição que depende do tempo. Se eu substituir um instante de tempo qualquer, eu acho a posição do móvel, ok? No item B, ele pede para achar a posição no instante t igual a 7 segundos. Então, basta eu substituir, né? Menos 10 mais 4 vezes 7. 7 vezes 4, 28, menos 10, 18 metros. No item C, ele pede um instante de tempo em que a posição do móvel é 32 metros. Basta substituir na nossa função horária da posição 32 menos 10 mais 4t. Soma 10 dos dois lados, vai dar 42, mais 10 com menos 10, 0, 4t. Divide os dois lados por 4, então fica 42 sobre 4. Isso aqui vai dar
10,5. No item D, ele pede para classificar o movimento. Como a velocidade é positiva e vale 4 metros por segundo, trata-se de um movimento progressivo. Ok? E o item E, ele pede um gráfico da posição S versus T. Para construir o gráfico, a técnica é a gente construir uma tabela e note que nós já temos pelo menos 3 valores para substituir. Né? Então, aqui fazendo a tabelinha, para tempo igual a zero, a posição é menos 10. Para tempo igual a 7, 18 metros. E aqui eu peguei mais um instante de tempo, 5, posição é 10. Aí basta a gente traçar o gráfico. Né? Se a gente colocar esses 3 pontos, estão aqui. Mas lembre-se que para traçar uma reta, bastam 2 pontos apenas. Ok? Então, é isso aí. Exemplo 2. Um móvel realiza um movimento uniforme de acordo com a função horária S igual a 32 menos 5t com unidades do Sistema Internacional. Determine item A a posição inicial e a velocidade. Item B, classifique o movimento. Item C, o espaço para t igual a 4 segundos. D, o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. E item E, esboce o gráfico da posição em função do tempo. Então, a primeira coisa é, vamos determinar qual é a posição inicial e a velocidade. Como nós temos a expressão, por comparação, S0 mais V vezes T, a gente tira aqui, ó, a posição inicial é 32 e a velocidade, ó, é menos 5. Como isso aqui está no SI, então a nossa resposta vai ser S0, 32 metros, e a velocidade V vai ser menos 5 metros por segundo, tá? O esquema seria esse aqui, né? O desenho. Então, menos 5 quer dizer um movimento retrógrado, está contra o eixo. A gente já responde o item B. Movimento retrógrado porque a velocidade é negativa. Item C, ele pede a posição no instante 4 segundos. Basta pegar a função horária da posição e substituir 4 segundos. 32 menos 20, 12 metros. Item D, ele pede o instante de tempo em que o móvel passa pela origem. Então, vamos supor que a origem está por aqui, ó. Então, basta a gente colocar no lugar do S, posição 0, né, que é a origem do eixo de coordenadas, 32 menos 5t. Soma 32 dos dois lados, ou melhor ainda, soma 5t dos dois lados. Então, vai aparecer um 5t, 32, e esse lado vai embora. Divide os dois lados por 5, 32 dividido por 5. Então, o nosso instante de tempo será 6,4 segundos. E aí, no item E, ele pede o gráfico. De novo, para construir o gráfico, basta fazermos uma tabelinha. Eu já construí aqui, pegando dois pontos apenas, né, que é o suficiente. E aí a gente traça o esboço do gráfico e teria esse comportamento. Lembrando que o fato da velocidade ser negativa faz com que a inclinação seja voltada para baixo, né? Um gráfico decrescente. Ok? Jamais se esqueçam de colocar, ó, o título nos eixos. Ok? Exemplo 3. Um homem caminhando na praia deseja calcular sua velocidade. Para isso, ele conta o número de passadas que dá em um minuto, contando uma unidade a cada vez que o pé direito toca o solo, e conclui que são 50 passadas por minuto. A seguir, ele mede a distância entre duas posições sucessivas do seu pé direito e encontra o equivalente a 6 pés. Sabendo que 3 pés correspondem a 1 metro, sua velocidade suposta constante é, aí dá as alternativas.
É um problema que tem vários dados importantes, então vamos começar aí pelo primeiro dado, que é o de 50 passadas por minuto. Aí, o que ele define como passo? Ele fala que a distância entre duas posições sucessivas do seu pé direito, isso é um passo. E aí, em seguida, ele fala, né, que a distância entre essas duas posições sucessivas do seu pé direito é equivalente a 6 pés. E como 3 pés é 1 metro, então 6 pés são 2 metros. Então, com essas informações, sabendo que um passo, então, corresponde a 2 metros e que 50 passos ele executa em 1 minuto, então a gente precisa primeiro saber 50 passos equivalem a quantos metros? A conta é rápida de fazer. Pode fazer uma regrinha de 3 aqui, né? Ó. Então eu quero saber 50 passos, quanto que é, mas eu sei que um passo tem 2 metros. 50 passos, chamado de ΔS aqui, tá? Então, o nosso ΔS vai ser 50 vezes 2, ΔS é 100 metros. E aí, para a gente calcular a velocidade, que é o que ele está pedindo, eu não vou usar a função horária, eu vou usar a definição de velocidade, que aqui é mais fácil. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Sabemos que o ΔS é 100 metros e o tempo é 1 minuto. Passa isso para segundo. 1 minuto são 60 segundos, né? E aí, ó, a gente simplifica aqui. A velocidade que a gente encontra é de 10 sobre 6. Só que isso aqui está em metro por segundo, né? Como está expresso aqui. E as alternativas estão em quilômetros por hora. Lembre-se lá das nossas primeiras aulas que para eu converter para quilômetro por hora, basta eu multiplicar por 3,6 e daí nós vamos ter a unidade disso aqui em quilômetros por hora. E aqui eu vou dar uma simplificada, ó. 3,6 por 6, isso vai dar 0,6. 0,6 vezes 10, 6 quilômetros por hora. Se preferir, você pode fazer na calculadora, tá bom? Então a resposta é o item C, de cachorro. Exemplo 4. Dois móveis distanciados inicialmente de 300 metros movem-se sobre a mesma trajetória retilínea com velocidades iguais a 20 metros por segundo e 10 metros por segundo, respectivamente. Supondo que haja encontro, determine seu instante e posição, supondo que ambos se movem em sentidos opostos. Opa! Então, lembra que eu sempre explico para vocês que a primeira coisa é fazer um esquema, um desenho da situação. Então, a situação pode ser representada assim: eu tenho um móvel A com 20 metros por segundo e um móvel B com velocidade de 10 metros por segundo no sentido oposto. Por isso eu coloquei o menos aqui. A separação entre eles é de 300 metros e eles vão se encontrar em algum momento, já que eles se movem em sentidos opostos. E aí, como é que eu faço para determinar a posição e o instante de encontro? O raciocínio é o seguinte: quando eles se encontrarem, no instante do encontro, a posição deles será igual à posição S. Ah, então essa é uma sacada. Eles vão passar lado a lado e vão estar na mesma posição nesse eixo de coordenadas. Então, o que nós vamos fazer? Escrever as funções horárias de cada um dos móveis. Então, vamos lá. S do móvel A. Posição inicial, vou marcar aqui a dele como sendo 0. Então, eu defino isso, porque já que a distância é 300 metros, se eu marcar que aqui é 0, aqui vai ser 300. Aí você fala para mim, professor, e se eu quiser colocar que aqui é 300 no A? Tudo bem. Então, se aqui é 300, aqui vai ser 600, para que a distância entre os dois seja de 300 metros, ok? Então, aqui a posição inicial é 0, mais 20t. Já o móvel B,
A posição dele vai ser a posição inicial, que é 300, menos 10, que é a velocidade, vezes t. Então essas daqui, ó, são as funções horárias de cada um deles. E aí, para eu resolver, basta eu igualar as duas. Então aqui, ó, se eles se encontram, SA tem que ser igual a SB. Então aqui vai ficar 20t é igual a 300 menos 10t. Soma 10t dos dois lados, então vai ficar 30t. 300 menos 10t mais 10t, zero. Divide os dois lados por 30. 300 por 30. Aqui vai dar 10 segundos. Então, o que a gente determinou foi o instante do encontro. Agora, para a gente determinar a posição, muito simples. Você escolhe qual que é uma das funções para substituir esse instante de tempo, já que o encontro ocorre na mesma posição, né, obviamente, então, substituindo esse instante, vai dar o mesmo resultado para os dois. Eu vou substituir aqui no A, que a equação é mais simples. Então, SA é igual a SB é igual a 20 vezes 10, vai dar 200 metros. Então, essa daqui, ó, é a posição de ponto. Ok? Agora, existe mais uma forma de resolver esse problema que eu acho muito bonita, que é usar o conceito de velocidade relativa. Se você tivesse dentro do carro B, você ia estar vendo o carro A se aproximar de você não com 20 metros por segundo, mas no seu referencial em B, você estaria parado dentro do carro e o móvel A vindo, se aproximando a você com uma velocidade de 30 metros por segundo. E por que 30 metros por segundo? Porque a soma da velocidade do A com relação à Terra, que era 20, mais a velocidade do B, que era 10. Então, a gente pode pensar nesse problema de encontro que o móvel B está parado em relação ao A, e aí só o móvel A vai se mover. E aí, quanto que esse móvel A vai se mover? Justamente os 300 metros. Ele vai mover sozinho essa distância. Então, basta a gente fazer o quê? Se a velocidade relativa entre o corpo A com relação a B é de 30 metros por segundo, e a distância que ele vai ter que percorrer é de 300 metros, então basta eu aplicar a expressão ΔS sobre ΔT. Aqui vai ser 30, ΔS 300, ΔT. Tá? Aqui, fazendo esse produto, vai ficar ΔT vezes 30 igual a 300. Passo 30 dividindo, ou divide por 30 dos dois lados. Olha aqui que beleza, ó. ΔT é 10 segundos. Olha que interessante, a gente acabou de descobrir, então, o tempo que levou para se encontrar. Aí a questão é, mas professor, e a posição do encontro? Para determinar a posição do encontro, agora você volta para a condição em que o móvel A ele tem uma velocidade, na verdade, em relação à Terra, de 20 metros por segundo. Então, para você encontrar a posição de encontro, basta você fazer esta velocidade de 20 metros por segundo vezes o tempo. Então, a posição de encontro, 200. Tá bom? E aí você escolhe qual método você prefere. O fato é que usar o conceito de velocidade relativa funciona muito bem em grande parte dos problemas de encontro de móveis. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, me procura nos atendimentos ou escreva lá no fórum da disciplina, ok? Um grande abraço a todos.